Não entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é naivo pens desde 1956. Não entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é naivo pens desde 1956. Alô, alô, estamos de volta. Pintaúde está... Semi-Pintaúde. Pô, eu ia ser super otimista, você está quase curado. Não, semi-Pintaúde. Não, mas eu me impus, Márcia, vir fazer esse programa, porque eu sei que a partir deste programa daqui para frente eu vou voltar a ficar Pintaúde por inteiro. Muito bem. Graças a quê? A minha presença. Evidente. Óbvio, deixa todo mundo melhor. Evidente. Inclusive o rapazinho, o Pedro, né? O rapazinho, o teu afilhado, como é que a gente chama? Meu afilhado mercadológico. Mercadológico. Para quem não sabe, a nossa audiência é o Pintaúde Edinho do mercadológico do Pedro. Do Pedro, o filhotinho que vem aí em breve, né? Isso aí, o filho da propaganda. Em breve quando? Maio, se tudo der certo. Maio. Data, previsão de parto é 16 de maio até 16 de maio. Tá, então vamos desejar uma coisa boa para ele, não tão boa para ti. Tá, antecipar esse parto nos 15, 16 dias, ele nascer no dia 1º de maio. Trabalhador nato. Dia do trabalhador nato. Desculpe, vai corresponder ao teu perfil, né? Então, sabe que a gente teve uns dias ali de recesso, né, entre Natal e Ano Novo. E o Pedro tava assim, numa agitação, que eu já dizia assim... Que tu não vai querer me dizer que ele estava querendo saber do Papai Noel e dos presentes dele. Não, isso eu quero crer que não. Mas foi eu voltar a trabalhar que o guri se aquietou. O que tu entende disso? Meu marido disse, tá nascendo mais um workaholic aí. Eu acho que tem a ver... Ele estava se sentindo incomodado com a... Com o ócio, exatamente, né? com o teu ócio. Com a tranquilidade. Ele não é uma criança da tranquilidade. Por que tu não pediu uma reunião com ele? Com o Pedro? Vamos fazer uma reunião e eu vou te falar sobre o ócio criativo. O ócio criativo, é verdade. Precisa de uns dias de relax para cuidar bem de ti, querido. Tá? É verdade. Não, ele quer que mamãe trabalhe. Ele só quer me ver trabalhando. E aí ele fica... E aí, fazendo isso, ele fica tranquilo. Juro pra vocês, foi eu voltar a trabalhar que o guri se aquietou no meu útero. Vai ser que nem a mãe, um doente de trabalho. Eu estou rindo e fico olhando para ti assim, que curtição esse teu parto, hein? Não, eu já falei, a gente estava falando aqui nos bastidores que eu tô meio assustado com esse parto aí, hein? Por que assustada? Não, o guri já é um bebezão. Pelos prognósticos? Pela expectativa pelo aí de tamanho. E coisa assim. A diretoria está perguntando sobre o que é o programa hoje. O programa hoje é sobre 2020, planos e sonhos para o marketing ou propaganda. Show de bola. Inclusive, vamos entrar no assunto, então, de prognósticos de 2020. Falando em prognósticos, falando em expectativas do Pedro, vamos falar sobre a expectativa que interessa realmente aos nossos ouvintes, que certamente não é a vida do Pedro que interessa para eles. Interessa também, porque, de qualquer forma, não deixa de ser uma coisa inteligente. A gente está fazendo uma espécie de metáfora. Tá, o ano está começando, o Pedro está chegando aí, é tudo coisa nova que está vindo. E, normalmente, a chegada de uma criaturinha... Tá, de um gremlin. De um gremlin, de um anjinho que vem aí, normalmente, a tendência é, pelo menos, na maior parte das vezes, que seja prenúncio de coisas boas, né? Amém. Assim seja. Tu não te lembra aquela história que eu te contei do nome dos meus filhos, que um virou Giuseppe, eu não vou contar toda a história de novo, um virou Giuseppe, outro virou Giovanni. E aí veio o teaser. E o último filho é o teaser, que eu não sabia como é que eu ia botar o nome do rapaz, não sabia o que eu ia fazer, porque eu já tinha feito sugestões muito equivocadas, que ninguém tinha concordado. E aí um amigo meu... Não, fala uma só das tuas sugestões. Não, o primeiro era para ser Esdras. Esdras. Eu acho que na segunda eu me puxei mais ainda
eu queria que o nome do rapaz fosse Joãozinho. Ai, meu Deus. No diminutivo. Não conseguiu Joãozinho, mas conseguiu o criador do teaser do spoiler, né? Que foi Anjo Gabriel. E aí chama o guri de Gabrielzinho. De Gabrielzinho. Que já que não deu Joãozinho, Gabrielzinho, então vai de Gabrielzinho. Meu Gabrielzinho, né? Tá. Não é? Então, normalmente, o que acontece? A chegada de um anjo normalmente é uma coisa boa a menos que a criaturinha venha com algum probleminha ou que exista muita dificuldade econômica e tal, mas na média a gente sempre tem esse pressuposto de que criança tem que ser uma bênção, né? É uma bênção. Com certeza. É uma bênção. Inclusive, eu tenho pensado muito no Pedro. No teu afilhado mercadológico. No meu afilhado mercadológico. Que é o seguinte, né? A gente, homem, desde que vem para o planeta, escuta, e isso é a mais legítima das verdades, tá? De que ser mãe é só a mulher, né? Não tem como, o homem não tem, é a única coisa que o homem jamais vai poder dizer que eu vou ser. É verdade. Vai ser, o dia que existir isso, no futuro, sei lá, que alguém inventar um formato qualquer de o homem ficar grávido porque quer ficar grávido, porque não sei o quê, não vai ser uma coisa legítima, vai ser uma coisa criada. Vai ser natural, exato. Não vai ser natural, né? Então, isso faz uma diferença. Faz uma diferença. Eu estava conversando... E deixa realmente as mulheres mais poderosas. É verdade, eu estava conversando com um amigo esses dias que ele dizia assim, não, olha, acho que a gente falou do calor que estava em Porto Alegre. E eu falei, calor? Eu vou botar um filho dentro da tua barriga que tu vai ver o que é sentir calor na tua vida. E aí a gente começou a conversar e ele disse, não, realmente, Márcia, vocês são guerreiras, eu admiro cada vez mais as mulheres. E eu fiquei pensando, eu nunca gostei muito dessas diferenças assim de gênero, em termos de direitos, de deveres, enfim. Mas, de fato, assim, nós mulheres temos atributos que homem nenhum jamais vai saber o que é. Não tem como. Entre eles, gerar uma vida dentro de nós. Eu acho que o cara que bolou as histórias todas... O cara que bolou, o cara dos computadores. O cara que fez o roteiro do mundo. Do mundo, o cara dos computadores lá em cima, ele fez isso. O homem vai ser o predador, vai para a rua, vai puxar a mulher pelos cabelos, vai à caça, vai trazer o alimento, vai fazer aquilo, vai existir o mais galo, vai dar laço, vai matar os outros, vai não sei o quê, vai ter todas essas vantagens ou pressupostas ou imaginárias vantagens, tá? Mas aí Deus reservou para a mulher a melhor coisa de todas. Que é gerar uma vida. Que é gerar uma vida. É verdade. Que é um troço fantástico, né? É verdade. Eu, inclusive, algumas coisas começam a fazer sentido quando se começa nessa fase de gerar uma vida, que não faz de mim uma mulher mais extraordinária do que aquelas que não desejam gerar uma vida, não é isso. Mas é que é realmente uma experiência única, né? Mas quando eu comecei a sentir o Pedro mexer, e eu dizia, né, tanto para amigos, meu marido, enfim, pai do Pedro, e eles não conseguem. Vocês nunca vão entender o que é sentir uma vida mexendo dentro da gente. Não tem como. Ainda que eu seja uma pessoa muito, muito realista, né, que no início é realmente a sensação de um gremlin, né, dentro de ti. Mas é muito carinhosamente que eu me refiro ao Pedro como gremlin. Falando em coisas futuras, coisas que estão chegando, ou coisas que já começaram, Márcia, o 2019 terminou legal para o Coletiva, né? Terminou bem, não temos o que reclamar. Poderia ter sido muito melhor, sem dúvidas, mas não tem. Em termos de faturamento? Em termos de faturamento, e porque em termos de audiência foi incrível, realmente não poderia ter terminado melhor, assim. A gente terminou com 4 milhões de acessos, né, no ano. Isso é 1 milhão de acessos a mais do que 2018. Então, realmente, em termos de números de audiência, foi incrível. Em blog, nesse tipo de portal, de plataforma de informação, o Coletivo é líder? O Coletivo é líder em termos de portal segmentado. Em termos de, assim, portal de notícias voltado à comunicação, ele é líder de acessos. Mas, assim, a gente não pode, por exemplo, se comparar a um GZH, a gente não pode se comparar a um Clique RBS da vida,
porque nós somos absolutamente segmentados, né? A gente só cobra a área de comunicação. E também um clique RBS, tu vai comparar, mas aí não tem mesmo como comparar, porque tu vai comparar, os caras têm uma outra estrutura de divulgação, de não sei o quê, de mão de obra, de etc. Em termos de comparações, assim, a gente pode usar, por exemplo, agora o AD Online não está sendo muito atualizado, né, pelo Júlio Ribeiro, mas a gente tem, especialmente, a gente tem muito Porque ele profissional. Tá largando de mão, o quê? Não sei. Eu confesso que atualmente eu não acompanho tanto quanto já acompanhei, mas era atualizado de forma mais frequente do que atualmente. Mas, assim, a gente tem muito jornalista ou comunicador fazendo o seu próprio portal de notícias, né? Como é o caso do Felipe Vieira, do Políbio Braga, do Previd. Então, a gente tem mais ou menos um parâmetro aí. Mas eu desconheço, porque os nossos parâmetros, eles são, na verdade, Rio e São Paulo. Eu até te confesso, eu não sou, assim, um particular consumidor de portais, nem do Coletiva, nem de outros. Porque tu é um viciado em jornal impresso. Viciado em papel, em livro. E ontem à noite, a investidora ia viajar, estava preparando, ela olhou em cima da mesa, ela disse, mas é difícil. Eu digo, o que é difícil? O quê? Ela disse, essa mesa ficar limpa um dia. Sem papel em cima. Sem papel, porque ou tem jornal, ou tem livro, ou tem jornal, ou tem livro. Eu tenho um hábito meio peculiar de ler, eu sou meio preguiçoso para ler livro, porque eu fui viciado e me alfabetizei, digamos, na leitura, muito em quadrinhos. Em quadrinhos. Que é a coisa muito típica da minha época. Tá? De gibi, de não sei o quê. E isso é um troço viciante, porque facilita a leitura, porque tu tem um pouco de leitura e um pouco de visual que tu enxerga. É mais lúdico, né? É mais lúdico, que tu complementa, né? Então, por exemplo, eu já comentei aqui, por outras razões, só de história em quadrinhos, de coisa ligada a faroeste, que eu gosto muito, porque tem a ver com a minha infância, troca de gibi na entrada do cinema, aquela coisa. Eu tenho mais de 1000 de coleção de coisas assim, sabe? Então, eu sempre tenho uma coisa desse tipo que eu estou mexendo, que eu estou lendo, que eu estou mexendo. E aí a mesa da sala paga o preço. Paga o preço. Então, eu tenho... E a dona Sônia paga um preço maior ainda. Quer se ver nervosa com aquela... Não, tanto que agora a gente está voltando de Gravataí para Porto Alegre. Tá, ela está montando ali o apartamento onde a gente vai morar e ela já fez uma pequena sala que vai ser o meu escritório. Ela disse, aqui tu vai ficar com a tua bagunça, os teus jornais, os teus papéis, os teus impressos, as tuas folhas. Para fazer o clipping da vida. Então, eu não tenho muito ainda, seguramente isso é uma falha, esse hábito de me orientar mais... Consumir pela internet. De consumir pela internet. Mas, de qualquer forma, pelo que a gente escuta, assim, de outras pessoas que têm esses hábitos e que são frequentadores regulares de acessar, né, o Coletiva realmente ele desponta. Ele desponta, né? Ele desponta. Não, sem dúvida. O Coletiva, ele, por exemplo, assim, a gente tem algumas referências, né? Quando a gente assumiu essa nova gestão, em 2016, nós encerramos 2016 com... Eu não vou saber exatamente, tá? Mas, se não me engano, era 1.400.000 acessos no ano de 2016 todo, né? A gente assumiu ali por junho, julho. E aí, terminar 2019 com 4 milhões, né? 3 anos depois, é realmente... 2, 3 vezes mais, né? Não, desponta bastante. Tem uma coisa no Coletiva que eu acho legal, não sei qual a palavra que a gente usaria aqui, não é bem assim a coisa da isenção, não tem uma isenção, porque tem opinião, passa informação, mas tem uma coisa que é legal, que o Coletiva tem um tipo de redação que eu gosto, que ela é mais aberta, assim, ela não está carregada disso ou daquilo. Eu vou te dar um exemplo, espero que o meu amigo Júlio Ribeiro não me interprete mal. O Júlio Ribeiro também tem feito, tá com um processo aí de rádio web, coisa assim. E ele tem um programa que ele comanda. Hoje ele tem um programa que é às terças e quintas, das 16 às 17. Que é o Valvulados. Aí tu vê o perfil de quem ele convida ali.
E na terça-feira passada, ele botou até me mandou uma chamada lá, dizendo que a internet ia quebrar de tanta audiência, que não sei o quê. Quem que ele estava levando ali? Ele estava levando o Rogério Mendelski, que pode ter todo... Eu não entro nesse mérito, não gosto, mas não entro nesse mérito. Pode ter todo o mérito do mundo como o jornalista mais não sei o quê. Mas ele tem uma cara definida, um jeito definido, um lado, claro. lado e uma forma para algumas coisas que é retrógrado mesmo, independente de coisas ideológicas. E botou o outro rapaz, o Guilherme Baumhart, que era da Band e foi para Guaíba substituir o Rogério. Tá? Hoje, casualmente, eu vi de novo o novo convite dele para quem ele vai levar no programa hoje. Tá? E aí eu fiquei numa felicidade, e por isso que eu estou falando do Coletiva, e eu acho que eu gosto da cara do Coletiva, porque eu também gosto da cara da EO. Porque a gente nós não temos uma proposta de ser mais bacana ou menos bacana, de ser alternativo ou não ser alternativo. A gente é mais pluralista. Eu gosto desta palavra. Ele vai levar hoje... no programa lá, o Júlio, os disco-cueca, os 3 remanescentes que existem, o Júlio First, o Beto Roncaferro e o outro lá, não lembro o nome do outro lá, que é músico também. Tá? Aí eu li aquilo ali, vi o que ele está dizendo, e eu identifico muito bem quem é disco-cuecas, como é que foi a formação deles e tal. Ele é do mesmo balaio, digamos assim, do tipo da mesma vertente. Da mesma vertente que é um Rogério Mendelski, uma coisa assim. É a mesma coisa. Então, isso dá eu acho que é uma... Eu não gosto, eu não sei se eu estou certo ou não, mas eu não gosto. Isso me parece assim, uma segmentação equivocada. É que eu acho que não tem certo e errado, né, Pinto? Acho que são escolhas e tudo bem. Uma coisa muito importante, assim, o Júlio, por exemplo, o Júlio Ribeiro, que também tem todo o meu respeito, enfim, e sabe disso, e já falei isso diversas vezes no ar, mas ele é um jornalista absolutamente identificado ideologicamente, né? O que não é um problema, afinal de contas, muitos outros o são, né? Como o Mendelski, assim como o Jeremir Machado, né? De um lado e de outro. Não, acho que tudo bem. Nós Coletiva.net, escolhemos não pender para lado nenhum. E uma das coisas que a gente sempre fala em relação a isso, aliás, 2 coisas que a gente fala bastante. Uma é que a gente trabalha para que o Coletiva seja um espaço absolutamente democrático. E não é o democrático do isentão, né, em cima do muro, não. Aqui todo mundo tem possibilidade de ter sua opinião e de ter a sua opinião. Não é isso. O que a gente fala de espaço democrático... é o natural. É o natural. A cara do Coletiva tem uma naturalidade. E mais do que isso, quando a gente fala em espaço democrático, é porque a gente noticia movimentações, por exemplo, de grandes figuras como o Mendelski, como o Baumhart, como o Luiz Henrique Benfica agora, o Marcão, enfim, diversos. Mas a gente também fala do coletivo Produção Livre, do coletivo Gengibre, a gente também fala de mídias alternativas, a gente dá notícia de uma agência como a Scala, como a Global, enfim, mas a gente também vai dar notícia sobre uma agência, deixa eu pegar umas menores, assim... Abajur. A Abajur... A Bistrô agora está brigando bastante, mas a Abajur aparece bastante lá no Coletiva. A Balacobaco, então, assim, que são de porte menor. Então, é isso que a gente fala em relação a ser um espaço democrático. E, além disso, e a prova do que eu vou dizer em seguida são os nossos colunistas, por exemplo. A gente tem um time de 10 colunistas, são 2 colunistas por dia. E nós temos, dentre eles, jornalistas absolutamente identificados com a esquerda. Mestre é um deles, né, que defende a bandeira, Márcia Martins também, enfim. E a gente tem colunistas muito menos assumidos do que o Marino, por exemplo, mas que assim, naturalmente eles pendem para o outro lado, né, para a direita, como o Flávio Dutra, como a Elis Radman, enfim, que tem uma identificação um pouco maior com esse outro lado. Então, isso eu disse para contar, por exemplo, a nossa frase. Enquanto o Sindicato dos Jornalistas nos acusar de sermos chapa branca e os pró-governo atual nos acusarem de sermos petralha, significa que a gente está fazendo um bom trabalho, né? Sim.
Porque se os dois lados me acusam de ir para o outro lado, significa que eu dou espaço para todo mundo. Então, a gente tem muito isso... É exatamente esse que é o ponto que eu estava também te colocando, e que acho importante e legal, e que acho que qualquer caminho que eu fosse escolher seria sempre esse, de fazer essa coisa da pluralidade, de dizer ali, eu posso até ter minha opinião a respeito disso, tudo aquilo. E temos, né? E temos. E temos. Tá, mas isso não impede... Não, Márcia, o meu próprio Face pessoal, tá? Eu tenho vários conhecidos meus que dizem assim, mas por que tu dá tanto espaço para esses bolsonaristas? Eu não dou espaço para bolsonarista e nem tiro, nem dou espaço. Eu conheço a pessoa de X lugar, de X relações, de não sei o quê. O Bolsonaro, ele é um fenômeno de 2, 3 anos para cá, porque ele apesar de ser político há 30 anos, não existia essa coisa. Claro. Então, as pessoas aderiram a ele por causa da corrupção, do antipetismo, de não sei o quê. Então, vou te dar um exemplo. Roberto Pauletti, tá? Me dou com o Pauletti há 40 anos. Eu já fui, inclusive, tá? Fã de assistir a campo, assistir ele jogar pelo futebol dele. Tá? Então, é uma relação um pouco mais ampla. Então, eu vou restringir aquilo. O Dane-se se ele é Bolsonaro ou não, né? O Pauletti, na contramão, ele várias vezes já entrou ali no meu Face dizendo que isso é do contra, que tu não ajuda, que não sei o quê. Eu desvio do assunto e digo outra coisa para ele. Eu não vou estar criando inimizade e discutindo e quebrando uma relação que eu tenho. Eu vou limitar minha relação de 40 anos que eu tenho com uma criatura por causa deste momento, por causa dessa criatura, por causa dessa situação. Eu vou continuar externando a minha opinião. E são momentos cíclicos, né, Pinta? Hoje é isso, amanhã não é mais. Eu vou continuar externando a minha opinião. A minha opinião não é de agora, não é porque está lá o Bolsonaro. Tá? Eu me lembro, quando eu era adolescente... Tá? O adolescente normalmente tem a tendência de olhar mais para o lado esquerdo, porque é pobre, porque não sei o quê. E eu me lembro de um conhecido que a gente teve um período de conviver bastante tempo junto, assim, por causa de uma circunstância profissional, né? E aí eu fazia lá a minha discurseira lá, que isso, que aquilo, que a vila, que não sei o quê, e ele já era o contrário, né? E aí eu lembro que em várias situações que a gente teve... por causa do relacionamento profissional, convivências com grupos de pessoas que era onde se bebia o melhor uísque, se tomava... Eu me lembro que foi a primeira vez que eu tomei Drambuie, o licorzinho aquele, né? E eu achei uma delícia aquilo, docinho e tal. E aí eu me lembro de 2 ou 3 vezes dele, numa vez foi essa do Drambuie, ele me alugando, dizendo assim, tu faz essa discurseira toda, tal, mas tu não recusa um uísque 12 anos, nem não sei o quê, nem não sei o quê. Tá bem, então tá, deixa assim. Então eu já eu digo o seguinte, eu tenho essa vertente também, né, de olhar pelas minorias, enfim... mas eu me acostumaria a morar num hotel fácil, né? Eu, por exemplo... Coisinha boa a gente acostuma bem rápido. Eu, por exemplo, atualmente eu moro em Gravataí, acho fantástico o lugar que eu moro, tem um... E vai virar burguês e vai morar na Bela Vista. Na Bela Vista, tá? Vou me queixar? Eu não, é uma circunstância, claro. É um mérito, é um acaso, sei lá eu por quê. Entendeu? Então, eu não vou quebrar relacionamentos com as pessoas, a menos que a pessoa seja agressiva, mal educada, tal, que tem alguns que são. Existem vários. Tem desses. Aí sim, é verdade. Aí sabe o que eu faço? Eu não respondo. Eu nem respondo, porque eu fico me mordendo, e escrevo uma resposta. Tu te segura. Não, eu já fiz para vários isso. Eu escrevo a resposta e não mando. E aí volto, e dou mais uma ruminada e não volto. Quem nunca? E daqui a pouco apago um pedaço, apago outro pedaço, e eu digo, não vou responder, porque vai criar uma situação desagradável que daqui a 1 ano, 2 ou 3, não sei o quê, e tem outras coisas que a gente conviveu e que a gente fez junto. Eu estou te dando exemplo, o Pauletti já várias vezes veio meio pegando assim, meio pesado, tal. Aí eu peguei e falei de outras coisas com ele. Ele pegou e me disse assim,
Teve um que eu usei o próprio futebol, porque o Paulete foi contratado recentemente para ser comentarista da Band. E ele veio com o papo, porra, Pitaúdi, tu sempre querendo ser do contra, que sendo do contra, que sendo do contra. Eu digo, Paulete, eu vou pegar a tua profissão. Tu recentemente foi contratado, depois de ter passado por um período lá meio de free, pela tua qualidade como observador e conhecedor de futebol, para ser comentarista da Band. Me diz uma coisa, os caras da Band, quando te contrataram para tu ser o oba-oba ou para tu opinar? E tu ter opinião crítica, porque eu escuto os comentários dele, né? Então, se um jogador não está jogando bem, se um time não está jogando bem, ele é crítico. Né? Sim, ele é pago para isso. Eu digo, então, tu é pago para isso, mas por que eu não posso opinar contrariamente ao que tu pensa em relação à política? Por que eu estou errado? Não tem errado nem certo. Exato. O que a gente vai ver se está certo ou errado é o resultado daquilo que o cara vai fazer ou vai deixar de fazer. Agora, eu não vou brigar contigo. É isso aí. Eu não vou brigar contigo. Ivo Pens está mais à esquerda ou mais à direita? Mais à direita, como... Uma boa parte dos empresários. Como todo bom empresário. Uma boa parte dos empresários. Aliás, o seu Ivo, particularmente, a figura do seu Ivo. O seu Ivo, meu amigão lá de 90 anos, 91 agora, que ele acabou de fazer. Né? Que, aliás, esse ano ele não me convidou para o aniversário. O ano passado, nos 90, ele me convidou. Né? Mas é que era uma data redonda, pensa nisso, não fica fica magoado. Talvez, de repente, ele nem festejou ainda. Não fica magoado. Ele tem umas brincadeiras lá, porque ele sabe que como eu sou, né, porque a gente se conhece... Olha, o senhor me conhece desde que eu tinha 15, ele me conhece há uns 50, 55 anos. Então, como é que tem um deputado aí, o Zúculo, é isso? Eu não sei o que vai dizer. Um deputado aqui no Rio Grande do Sul, Zúculo... O Zuco, não sei o que é do PSL, que é militar, que é não Zuco, sei. Sim. Zuco, né? Pode ser, com 2 Cs. Isso. E toda vez que eu vou lá, eu acho que o seu Ivo, eu não sei nem se ele votou, porque ele não vota mais, né? Não sei, ele não tem obrigatoriedade de votar. Eu espero que aos 90 anos ele não faça questão de votar, né? Quando chegar aos 65, vou dizer tchau. Mas ele tem lá uns papeizinhos lá, e ele sempre brinca comigo, e ele vai lá numa prateleira, ele tem uma espada, sabe, uma espada tribunita, assim, de exército, toda aquela laminada com... Que deve ser pesada. E aí ele começa a brincar comigo. Ele diz, olha aqui, ó, tu veio aqui falar comigo para me cumprimentar, porque a gente é amigo, e talvez falar alguma coisa de negócio, se a gente tem algum negócio para falar. Mas eu já vou te antecipar, eu vou deixar essa espada aqui, ó. Te pronuncia qualquer coisa contra o Bolsonaro para te ver o que vai acontecer com o teu pescoço. Para ver qual é a funcionalidade dessa espada. Dessa espada. Está lá o seu Ivo, continua. Está lá onde? Na Presidente Roosevelt, 864, com estacionamento próprio, com estoque à pronta entrega de todas as bitolas de tubos Tigre, além de vários outros equipamentos para soluções hidráulicas, tubos galvanizados, tubos pretos, torneiras, enfim, um mix imenso lá de produtos, tá? Sempre com aquele propósito de que é tudo sempre para a pronta entrega. A pronta entrega, porque a sua obra... não pode parar. Muito bem. Mas vamos falar de planos e expectativas, então. Deixa eu contar uma coisa. Eu, inclusive, escrevi na minha coluna... Vou dar um spoiler. Vai dar spoiler. Olha o contexto. Vou dar spoiler, que eu provoco isso na minha coluna da próxima semana, da segunda-feira, a intervalo no Jornal do Comércio. Eu tenho, como a gente escuta tanto a intervalo quanto coletiva.net, a gente faz os balanços, como a gente diz, né? Então, a gente escuta muitos empresários da propaganda gaúcha sobre como foi o ano e quais as expectativas para o próximo. E eu acho que vai dar merda, sabe? Porque lembra que a gente comentava muito na metade, mais ou menos, do ano passado, que o índice de frustração estava muito alto, mas não porque as coisas tinham dado errado, mas porque a expectativa começou muito alta. E aí o tombo é maior, né? Eu estou sentindo quase isso, sabe, Pinta? Mas, Márcia, tu porque sabe... eu só escuto que a economia está reaquecendo. Eu fico me perguntando para quem. A economia está reaquecendo, os anunciantes vão voltar a investir, o mercado publicitário vai colher os seus frutos, porque 2019 foi ano de plantar, porque agora a gente vai colher. Estou um pouco receosa. Eu acho que tem... Estou um pouco cautelosa. Eu acho que tem fundamento
isso que tu está falando. Se a gente pegar cada um pegar o seu micro-universo, no caso o meu, e eu estava falando há pouco de pessoas que estão ali no meu Face e que têm opiniões contrárias, que falam isso, escrevem aquilo e dizem aquilo, tu sabe que isso não serve de estimativa para nada, nem de pesquisa, nem de coisa nenhuma, mas é uma coisa aleatória, mas é significativo, já que eu sou um CPF, e aí eu tenho 30 CPFs à minha volta com opiniões diversas. Tu sabe que até uns 3 ou 4 mais encarniçados, assim, defensores dessa forma do governo Bolsonaro, já começaram a dar uma volta e sair pelo lado. Esses dias tinha uma pessoa que até minha amiga, assim, e tal, que é ensandecida, que o Lula é o demônio, que não sei o quê, que isso, que aquilo, que encontra... Tem um amigo só assim? Não, porque eu tenho vários. Não, tem vários. Eu estou te falando especificamente que essa é uma das mais encarniçadas que eu te disse. De repente, eu estou lá, abri e vi um post dela, ela dando uma volta. As pessoas estão retrocedendo nas suas opiniões, nas suas convicções, mas não estão dizendo assim... Eu votei no cara e agora desisti e me arrependo. Não, ainda não chegaram nesse ponto. Mas estão tateando e estão indo pelo lado, e aí a pessoa veio com um papo do filho do Bolsonaro. Que se o Eduardo Bolsonaro, se ele roubou, se o Carlos roubou, que tem que ter justiça para todos, que tem que ser igual, porque eu vou pedir, sabe? Meio que enquadrando no lugar comum para todos, que até 2 meses atrás... os argumentos apareciam assim, do nada, para dizer que não é isso, que era fake, que não era isso, que era fake. Já não estão dizendo isso. Então, as pessoas mesmo, as pró, eu acho que isso fundamenta bastante o que tu está dizendo, nesse sentido, assim, de uma certa desesperança, que o troço não era bem como eles estavam dizendo. Eu tenho muito medo dessa euforia que me soa... como como a gente escreveu ali agora na coluna, um sorriso amarelo de canto de boca, sabe? Porque não me parece... Alguns discursos, eles não me parecem, de fato, eufóricos. Não. Mas sabe quando é o grito de misericórdia, assim, de dizer, não, a gente tem que apostar nisso, porque senão... Não vai ter no que apostar. Vai dar merda, sabe? Porque senão a última sair apaga a luz. Então, eu não gosto muito dessa euforia, especialmente em relação à economia, principalmente por causa dos nossos 2, 3, 4 últimos anos para o país. Então, eu sou bastante cautelosa quanto à expectativa para 2020 nos negócios. Eu não vou mentir que o ano começou, em termos de possibilidades, não só comerciais, mas de produto, enfim, para o coletivo especialmente, começou muito interessante. Começou para a gente olhar e dizer, nesse baralho tem vitamina. Mas eu prefiro ser Judas, né? Judas, desculpa. Ai, meu Deus. Me fugiu o nome. Só acredito vendo. Só acredito vendo. São Tomé. São Tomé. Judas, olha eu, trem de Jesus. Eu prefiro ser São Tomé. Eu só acredito vendo. Que tem uma outra coisa que a gente tem que levar em conta, assim, dentro do popular. Toda virada de ano, normalmente, traz junto uma ideia de que, bom, terminou um período, foi ruim, não, agora vamos de novo, que vai começar. Então, tem um pequeno período que seja, sempre tem de boa expectativa, tá? Que se confirma ou não em função. Mas as coisas que até a economia e o seu Paulo Guedes aí, que encheram a bola, que o cara sabe isso, que aquilo, também tu já escuta dentro das pessoas, do contexto, assim, das isentas e tal, restrições, assim, não é isso que dizer, é um sorriso amarelo. É um sorriso amarelo. Não tem uma coisa, que legal, isso aqui vai funcionar, que isso aqui vai funcionar, que isso aqui vai funcionar, que isso aqui vai funcionar. Depois tem uma coisa, né? Eu sou assim um pouco basicão por uma série de coisas, para formar opiniões a respeito de economia e negócios e política, por exemplo, tá? Eu gosto muito de ficar ouvindo a soma do que é dito, assim, e tentar encadear e descobrir uma certa lógica.
dentro desses conhecidos que eu estava te dizendo, assim, de discutir isso, aquilo, que o governo isso, que o governo aquilo, que tu não ajuda, que tu é do contra, que tu não sei o quê, eu disse assim, me diz uma coisa, tia, tá? Eu quero que dê certo a todo o teu lado, tá? Então tu vai me convencer agora, tá? Me cita 3 frases, 3, só 3, tá? Estou sendo generoso. Estou sendo generoso. Eu vou facilitar a tua vida. Que de janeiro de 2019 a dezembro de 2019, o presidente da República tenha dito que tinha a ver alguma coisa com a história de governo, de governar, de tomar providência, de que a ferrovia... Plano econômico. Nada. Tudo assunto pessoal. Tudo assunto pessoal. O meu filho agredindo alguém, que no carnaval passado, que os caras estavam fazendo xixi, que é gay. Os assuntos todos do ano, todos, se tu coletar toda a mídia dele que teve o ano, tudo só assunto nada a ver, e assunto de ordem pessoal, tipo assim, fazendo cortina de fumaça para não sei o quê. Teve um que me disse assim, não, mas tu está enganado, isso é proposital, que ele é o nosso centroavante pé de aipim, que dizem que quando tem um centroavante que joga fincado, que não recua, que chama de aipim, né? Que é ele para chamar atenção, para não sei o quê. Eu digo, mas por quê? Por que o presidente da República, ele não fala de um plano econômico, ele não fala de uma ideia econômica, e uma ou 2 ou 3 vezes que ele possa ter se aventurado, foi para dizer uma bobagem em nome de um setor que ele não deveria ter se intrometido, que logo ele recuou e disse o contrário. Logo, ele não tem... Márcia, ele não tem uma frase durante 2019 que ele tenha dito tenha a ver com governar mesmo. Ele não tem 3 frases. Em conversação, ele tem uma média de 116 ataques à imprensa. Sim. Não. 116 ataques à imprensa. É sempre apontando o dedo para os outros que estão errados, tu está fazendo errado, tu está me agredindo, tu está dizendo o seguinte. Ontem, agora, acabei de ler há 30 minutos, ele terminou uma entrevista e, quando ele se viu encurralado com a história dos rolos do filho dele... Ele encerrou a coletiva de imprensa. Encerrou a coletiva. Ele já fez isso outra vez. Tá, encerrou, quer dizer, porra, vem cá, tia, estou batendo boca contigo, tá? Eu posso ser cabeçudo, teimoso, vou discutir contigo. Ai, não tem mais argumento, me dá minha bola que eu vou embora, acabou o futebol. A bola é minha, ninguém brinca mais. Às vezes os seres humanos eles ficam discutindo mesmo que não tem razão, querendo mostrar que tem razão. Ele nem consegue isso. E são só assuntos fora da área governamental. Só. Ele se intrometeu uns 2 ou 3, tipo aí, andou metendo o bedelho no troço da Anael aí, que não sei o quê, que os benefícios para a energia eólica, que não sei o quê, e aí recuou, que tem que tirar, que não sei o quê. Ou não, coisas também de ordem pessoal que tu vê que é para o eleitorado dele, como baixar a conta de luz dos evangélicos. São só coisas assim. Aí eu disse para esse meu amigo, então me aponta, cara. Tu quer que eu seja... Mas eu tô curiosa para saber se o amigo conseguiu. O quê? Dizer 3 frases. Não conseguiu, não tem, Márcia. Pintaúdi, conta para nossa audiência quais são os planos, os sonhos da EO, especialmente do marketing dos sonhos, propaganda. A EO continua sonhando, né? Não, eu escrevi ontem, eu até gostei do texto que eu escrevi, ficou tão bonitinho. Eu vi, ficou tão bonitinho, é verdade. Ficou tão bonitinho. Tá? Não, eu acho que o que a gente... Se eu fosse usar essa expressão que eu normalmente não uso porque eu não faço isso, ou não faço tecnicamente, ou não faço como se faz tecnicamente, planejamento, tá? Eu acho que a gente conseguiu, em 2019, fazer uma coisa legal, Márcia, que é implantar uma ideia, a ideia de conceito que a gente estava falando aqui no começo, né? E resistir. E eu acho não resistir na ideia inicial, né? Não. Resistir no sonho inicial, ainda que para isso a ideia tenha que ser reformulada algumas vezes ao longo do caminho. Não, ela vai ser reformulada, ainda mais no formato que a gente trabalha aqui de economia colaborativa. Aliás, eu te devo umas grana, eu tenho que te pagar, né? Olha aí, eu gosto dessas coisas aí. Quando é que nasce o Gremlin? Em maio. Tá, então até junho eu tenho que te pagar o que eu te devo. Tá, olha aí, audiência, eu vou cobrar, hein? Compromisso público. Eu estarei em licença maternidade, amamentando, se Deus quiser, e vocês façam esse papel e cobrem do Pintaúdi que ele me deve. Tu vai deixar o número da tua conta e a gente vai te dizer qual é o valor e vai fazer os pequenos depósitos lá até para completar. Não, que é o seguinte, a gente conseguiu fazer uma coisa legal que é difícil para um veículo, tá?
que é tu dar uma cara para um veículo. E eu acho que foi uma coisa muito legal que a gente conseguiu, porque o período foi pequeno. Claro. Aliás, eu vou te fazer uma consulta de marketing. Tu vive dizendo tu vive dizendo que tu não entende. Não, tu entende sim. Tu entende. Eu não tenho conhecimentos técnicos. Não. Eu vou te fazer uma consulta Vamos já, lá. em seguidinha. Só terminando de te responder. Eu acho que a gente conseguiu fazer com a EO uma coisa legal, que é ter um produto, uma cara definida, um jeito definido. Inclusive, a partir dessa cara definida, nós temos 2 ou 3 trabalhos aí, 2 ou 3 propostas. Hoje, eu vou terminar aqui e tem uma entrevista com uma moça aqui, para um programa que tem tudo a ver com a cara da pluralidade, da modernidade que a gente quer para a rádio, que é uma coisa ligada à bike. O agronegócio está pronto, vai entrar agora também, conseguir também um formato para botar no ar. Tá? Nós temos já gravado, alô, já falei outro dia aqui, vou falar de novo, tá? Nós temos que falar entre hoje ou amanhã com a nossa sucursal Lisboa. Ai, é verdade. Tá gravado o programa, está pronto aí. EO International. Falando brasileiro. Então, eu acho que agora, nesse ano de 2020, eu, particularmente, e daí que eu vou te fazer a pergunta, vou ter que trabalhar para transformar isso em resultado. Entendeu? Porque a gente conseguiu fazer esse esforço de definir uma cara, aquilo que eu achava que era legal, que a Natália me ajudou a fazer, que a Natália também achava, que a gente particularizou, que nós queremos assim, que nós queremos assado. Eu acho que isso a gente conseguiu. E agora a ideia é trabalhar para transformar isso em resultado. Eu acho, principalmente, que, falando então de sonhos e metas, eu acho que a EO ela conseguiu, durante um ano, se manter ainda aqui, com diversas mudanças ao longo do seu percurso aí, que é natural e necessário para um veículo que está começando. Mas eu acho que ela conseguiu dar a sua cara, enfim, mas principalmente de uma forma leve. Acho que a nossa proposta, não só de ser uma rádio feminista, mas de ser uma rádio que dá espaço para a diversidade e para a pluralidade, né? Eu acho que a gente consegue fazer isso de uma forma muito leve aqui dentro. Não, e tem uma outra coisa muito boa que tu está falando, Márcia, que isso que tem a ver com o todo, que aí é o objetivo conseguido, isso meio que está permeando toda a programação. Toda a programação tem esse jeito, essa coisa mais divertida. Que é ótima para uma identidade, né? Mas faz a pergunta. Eu tenho até medo. Não, tu vai gostar da pergunta. É o seguinte, eu quando iniciei esse projeto junto com a Natália, repeti exaustivamente para ela, que o que eu estava fazendo? Eu estava queria desenvolver um novo projeto, eu sempre gostei de rádio como um veículo, sempre gostei muito, tanto que eu tenho na parede lá aquele documento lá de 20 anos aí que o Gentilini da Zero Hora me deu de presente, é onde ele me entrevistou, e eu estou dizendo que, se eu não fosse publicitário, eu gostaria de trabalhar em rádio. A primeira vez que a investidora me ouviu falar em rádio, ela disse: que coisa engraçada. Ela ficou dentro do estúdio, ela disse: que coisa engraçada, parece que tu sempre fez isso. Sabe? Então, não sei, assim como tem para milhares de pessoas, aconteceu comigo. Eu tenho uma afinidade, gosto, acho legal. Bom, o que eu repeti exaustivamente? Que eu, tendo encerrado ou estando no epílogo de uma fase da minha vida do marketing ou propaganda, porque já tive agência, já passou por isso, já passou por aquilo, já não sei o quê, tarará, tem ainda uma rebarbinha e tal, mas que eu ia trazer para dentro da EO, para uma rádio web, que é uma coisa atual, moderna, uma experiência que quem fez o web e faz o web até hoje aqui no mercado não tem, que é a experiência de mercado. Quer conhecer mercado, quer conhecer anunciante, quer conhecer como é que essas coisas acontecem, quer conhecer veículo, não tem. Tanto que nos primeiros 6 meses que a gente esteve aqui, Márcia, agora parou um pouco, tá? Nós recebemos de entre 4 a 6 propostas de outras webs, tá? Querendo fazer algum rolo junto. Unificando. E até teve um que me propôs: não, porque tu tem custo com aluguel, tu vem para cá, eu tenho sede própria e tal. Eles estavam de olho em quê? Eles estavam de olho na minha expertise mercadológica. Que, assim que eu gosto de usar o exemplo de cervejas artesanais, que é um mercado que eu venho olhando há tempo, por N razões. Tá?
E eu li uma matéria de um fabricante de cerveja, que o Rio Grande do Sul hoje parece que, se não me engano, é o segundo polo fabricante de cervejas artesanais. E um desses caras entrevistados, ele disse o seguinte: fabricar cerveja artesanal é a coisa mais fácil que existe. Tanto que as pessoas têm gente Fazem em casa. Fazem em casa. Claro, conheço Ele vários. disse assim: eu quero ver é vender. Eu quero ver e vender. O que é, então, esse meu, traduzindo essa minha expertise mercadológica de propaganda, desse tempo todo que eu estou no mercado, conhecendo anunciante, conhecendo agentes de propaganda, conhecendo veículo? É exatamente essa parte de como comercializar, de como fazer vender, de como fazer acontecer, que é difícil para um veículo de comunicação, seja ele qual for, num tempo breve. Tá? E para uma rádio web, tá? Que é um veículo alternativo, focado, com nichos e tal, é mais complicado ainda. E eu acho que nesse segundo ano agora nós vamos se dedicar a isso, e eu acho que a gente tem boa probabilidade de acertar a mão, porque a gente tem um produto definido, tem uma cara definida, tem uma identidade, tem uma marca definida, tem um conceito que as pessoas já entendem. E a minha pergunta, depois de todo esse xalalá, é o seguinte, que eu te disse que repetir a exaustão para a Natália Miller. Natália, eu vou trazer para dentro da EO a experiência de Roberto Pintaúdi como profissional de comunicação. Isso vai ser o diferencial. Mas, nesse primeiro período, eu não usei isso, eu não explorei isso intencionalmente, porque senão ia me embananar e tal. E a pergunta é o seguinte: eu devo, agora que eu tenho uma marca tá, associar de maneira mais explícita ou a rádio do Pintaúdi para ter resultados comerciais? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Isso é uma pergunta que eu estou fazendo para mim mesmo. Eu não consegui me responder ainda. Pois é. Tá. Eu não sei. Eu não sei. Acho que a gente tinha que falar fora do microfone. Tem umas ideias que é melhor deixar nos bastidores. Não sei, Pinta. Acho que é uma indagação interessante. Né? Porque assim, eu consigo enxergar, Márcia, para nos ajudar na elaboração de uma possível resposta, eu consigo enxergar até mais pontos positivos, mas tem pontos negativos também. Por quê? Porque, como veículo de comunicação, e dentro daquilo que a gente colocou bem no início, de uma certa neutralidade, de ter opinar, da pluralidade e tal, tá, eu sempre fiz um tipo um pouco mais radical enquanto publicitário. Tá? E tem um determinado grupo de empresário, um determinado tipo de empresário que nunca quis trabalhar comigo. Nunca quis trabalhar comigo, não pela qualidade do trabalho, não quis trabalhar comigo por causa das minhas ideias, do meu comportamento, da minha forma mais radical. Enfim, o mundo o mundo é bem diferente de mim. O senso comum é bem diferente de mim. Claro. Tá? Aí tem um pouco de dificuldade que eu acho que... Mas tem o lado criativo, tem o lado bom, tem o lado da imagem, de ter feito trabalhos publicitários de qualidade, que poderia ser uma associação boa, positiva, no sentido de dizer, pô, se o Pintaúdi conseguiu fazer uma agência durante X tempo, porque faz parte da história da propaganda gaúcha, com X resultados, para as X marcas que estão aí, vivas, que estão em pé, isso pode ser uma coisa benéfica, sendo transferida para um veículo de comunicação à frente do qual ele está. Então, eu estou com esse ponto de interrogação. Tá, e eu acho que é uma indagação interessante a ser feita para ti mesmo. Né? Eu também apontaria pontos... Desculpe, pontos positivos e também pontos negativos. Eu acho que resta saber, literalmente, botar isso na balança. Assim. São mais pontos positivos ou são mais pontos negativos? Quais são os positivos, quais são os... Né, aí vamos lá voltar na administração, lá na sua base, lá na matriz SWOT, né? Quais são as fraquezas, quais são as oportunidades. Acho que isso, ainda que tu admita que não é um cara de planejamento, né? Que não gosta dessas coisas, acho que... Talvez seja o caso. Acho que é chegada a hora. Acho que talvez seja uma boa ferramenta para nos ajudar, né? A enxergar essas coisas e até para tomar decisões, né? Acho importante. Porque eu posso ter 3 pontos negativos que podem ser facilmente superados com 6 ou 7 positivos. Claro, sem coisas dúvida. Desse tipo. Então tem que fazer mesmo. Eu me lembro muito bem que eu, na época da faculdade, fiz um trabalho sobre comunicação corporativa.
E uma determinada marca, eles usavam como uma espécie de balizador, como uma métrica, na verdade, uma métrica interna, que para uma notícia negativa que saísse na imprensa, a equipe interna tinha que produzir 3 matérias positivas, produzir e emplacar 3 matérias positivas para que nas suas métricas internas eles se anulassem, né, ou se tornassem equivalentes. Então, para uma notícia negativa, 3 notícias positivas era a métrica deles. Então, acho que para que isso seja colocado na balança, quais são os pontos positivos, quais negativos, mas quais deles são sanáveis, quais deles são frágeis em termos de positivos e quais são sanáveis em termos de negativos, acho que é importante visualizar isso. Tu sabe que eu me lembro sempre de 2 coisas que aconteceram ao longo do meu tempo dentro da propaganda, que tem uma delas que eu cito bastante, inclusive, que foi eu tive uma convivência muito boa, muito legal com o José Maurício Pires Alves, que é até hoje ainda é um vendedor excepcional. E ele fazia umas trocas de figurinhas com determinadas agências, à época que ele estava aqui à frente da RBS, tá? E, na paralela, ele, entre outras coisas, ele elogiava muito o nosso trabalho. E um dia eu fiquei me questionando, tá, cara, tu me elogia pra caramba, mas por que tu não me passa não faz uma troca de figurinhas comigo também? E fui lá, liguei para ele, pedi, fui lá e questionei, e ele pegou e disse, Pintaúdi, eu não vou te passar cliente nenhum, tá? Por mais que tu me implore. Eu digo, mas por que isso, Zé? Me explica. Deixa eu só entender. Ele disse, não adianta, cara. Tu tem um tipo de trabalho em propaganda que não é para todo o mercado. Claro. Não é para todo o mercado. Tu tem aí ele usou uma definição simplista, assim, ele disse, tu tem meia dúzia de anunciantes, tá, tipo a gangue, que sempre vão adorar um profissional como tu é. E não adianta, esses que eu troco figurinha com determinadas agências, fazem parte do senso comum. Eles querem 1 mais 1, eles não vão ter paciência de te ouvir, e eu e tu, nós vamos perder tempo. Eu vou te indicar para esses caras, em 6 meses tu vai ter brigado com todos. Ué! E um outro episódio que eu também sempre lembrei, tá? Não me referi tanto quanto esse do Zé Maurício, é um outro que tem a ver. As empresas são rancorosas também. Elas são pessoas. Porque elas são geridas por pessoas, né? Elas são CNPJs, mas elas são rancorosas. Tu te lembra daquele episódio de Lojas Renner de 93, quando surgiu a Paim e tal? Claro. Que eu fiz aquele anúncio com a mesma logotipia. Aquilo foi uma das coisas mais marcantes da história da propaganda gaúcha, né? Bom, aconteceu aquilo, tal, família Renner, etc, etc, etc. Tempos depois, não sei se 1 ano, 2 ou 3, o Luciano Vignoli, da E21, foi chamado pelo shopping, aquele da Renner, lá na entrada de Porto Alegre, ali, aquele shopping... O Vale? Não. Para mim, é o mais na entrada de Porto Alegre possível. Não, aquele que agora eles estão vendendo lá como shopping da cama moda de casa, como é o... DC Navegantes. DC Navegantes. Eles chamaram o Luciano, tá, para dar o trabalho, tá, e o Luciano, por isso ou por aquilo, ou porque o FII era pequeno, sei lá o quê, não quis o trabalho. Mas, como ele estava sendo chamado, ele se sentiu com uma certa autoridade, os caras querem meu trabalho, se eu indicar alguém, né? Aí ele explicou por que ele não ia pegar o trabalho naquele momento e tal, e disse, mas eu posso indicar alguém para vocês. E os caras, legal, quem é que tu indicaria? E ele disse, Roberto Pintaúdi, da Nova Forma. O cara, na hora, pulou na cadeira e disse, não, esse cara nunca vai entrar aqui. Que é aquele grupo lá, que não sei se ainda é, mas pertencia... ou deve pertencer ainda, ao Grupo Renner, e tinha a ver, e o Luciano ficou meio que assim, e tinha a ver com o episódio Meu Deus, de Lojas Renner. As empresas são rancorosas. É verdade. São rancorosas. Teve um outro caso de uma empresa que não existe mais aqui em Porto Alegre, a CGA, tá? Que era a distribuidora Chevrolet,
Companhia Geral de Acessórios, CGA. Era aqui na Voluntários, por aqui por perto. E a gente entrou lá e entrou rasgando e propondo e fazendo isso. E eram só as peças que eram isso, não era nem o nosso comportamento. Só que quando eu acredito numa ideia, eu acredito numa ideia. E aí eu brigo até o cara dizer, vai-te embora, cala a boca. Tá? Ou diga, vamos fazer, porque eu não aguento mais te falar. É isso. Então, eu sei que nós ficamos um pequeno período nessa empresa, tá? E não teve como. Aquilo que o Zé Maurício dizia, né? A cultura da empresa não tinha nada a ver conosco. Claro. Tá? Então, não deu certo. Passou X tempo, um tempo meio longo, assim, 2, 3 anos, e, de novo, por coincidência, foi a E21 lá e o Luciano, tá? Eles começaram a trabalhar para CGA e ficaram um tempão lá, organizando a empresa, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo. E aí teve uma circunstância qualquer lá que o Luciano, a E21, ia pegar a conta aquela dos sinos lá, que são 6, Guaíba Car, são 6, 7, 9 empresas do mesmo grupo. Não sei o que, sinos. Tá. Bom, era uma empresa, era um anunciante de maior porte que interessaria ao Luciano trocar e deixar a CGA pelaquela outra marca distribuidora de carros. E aí o Luciano foi lá e comunicou. Aí os caras acreditavam no Luciano e pediram, tá, então nos ajuda aí a escolher alguém e tal, assim, assim, assim. E ele, de novo, nos indicou e os caras, não, pelo amor de Deus. Acabou de sair daqui. Não, pelo amor de Deus. E não tinha nada a ver com coisa pessoal, nem de comportamento, nem de ser radical. Era um tipo de trabalho, não tinha. Era não o DNA. Batia, era o DNA, não batia, os caras não queriam e não quiseram. E nem, sequer se dispuseram a me receber lá para eu expor isso ou mais aquilo. E tudo bem, né? E tudo bem. E tudo bem. Não adianta. Quem disse? Ser unânime deve ser uma coisa tão chata, né? Tu sabe que depois... Sem graça. Eu tive alguns momentos na minha vida profissional, assim, de publicitário, de me incomodar com isso, com aquilo, meio de ser rejeitado. Depois me dei conta. Azar deles. Eles não sabem o que estão perdendo. Não sabem o que estão perdendo, vão deixar de contar com o meu talento. Azar deles. Né? Perfeito, Mas perfeito. então, nesse momento, em relação a continuar com o sonho da EO aí, que eu acho que está realmente bem encaminhado, a ideia é essa. Agora, resolver as questões comerciais e se é boa alternativa ou não se fazer uma associação, porque eu evitei isso nesse primeiro ano. Vamos lá, então. Vamos deixar essa pergunta para nossa audiência, já que a gente tem que terminar o programa. Você ama ou você odeia o Pintaúde? Não, a pergunta é, Pintaúde deve incorporar o seu... Como é que a gente chama quando tem um nome... A sua marca? A sua marca, a marca da EO. É isso. Na sua opinião, caro ouvinte ou telespectador, Rádio Web EO deve ter a marca e a cara de Roberto Pintaúde? Deve ter de maneira mais explícita, mais clara. Vamos ver. Explorar isso? Contem para nós. Este foi mais um marketing ou propaganda com apoio de Ivopens. Isso. E a partir da semana agora, hoje é quinta, né? Isso. A partir da segunda, eu estou com a expectativa, por exemplo, agora fiquei sentado aqui o tempo todo, não senti dor nenhuma, Márcia. Porque estava do meu lado, né? É isso. Tá, não, e agora vai ter um crescendo desse atendimento, porque eu estou na 7ª sessão de fisioterapia. Agora acupuntura, só vai. Né, a tendência é de que vá melhorar. Né, eu tenho que voltar ao médico. Agora ele mandou fazer 10 sessões e voltar lá. Né? Quero te dizer nada, mas foi assim, levando assim, que eu estou com 65 sessões de fisioterapia no currículo, meu querido. Não, eu estou condenado, né? Eu estou condenado. Não, eu vou, digamos, resolver o problema, se isso se resolve, só que eu já fui condenado. Eu não posso mais deixar de ter atividade física para o resto da vida. É isso aí. De jeito nenhum. E que bom. E aí, a partir da segunda-feira, Márcia, retomamos aí os nossos contatos para trazer convidados aqui para brilhantar um pouquinho mais ainda. Inclusive, todos aqueles que quiserem, a exemplo de Antônio Borovski, se oferecer para vir aqui conversar comigo e com o Pintaúde. Vamos começar a bater o telefone aí. Isso aí, fiquem à vontade. Pra galera. A Rádio Web EO está à disposição da sua audiência. Segunda-feira estamos de volta, 13 horas. Isto. Com Gremlin. Com o Gremlin, com a propaganda está grávida. Isto. Beijo. Tchau, tchau. Pelo cano,
não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é Naivo Pens desde 1956.